Já dizia Frank, trabalhe em silêncio e deixe o sucesso fazer barulho. Sabe aquele projeto que você começou cheio de empolgação e contou para todo mundo, mas nunca deu certo? Talvez o problema não tenha sido a sua ideia, mas sim o fato de você ter falado demais. No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que o silêncio é uma das estratégias mais poderosas para o sucesso e como adotar o método Ghost pode mudar completamente a sua vida. Mas antes de tudo eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo e também deixar um comentário logo aqui abaixo. Se você quer crescer sem ser interrompido por críticas e negatividade, fica comigo até o final. Eu vou contar para vocês o que ocorre quando você fala demais. Você já percebeu que quando você conta os seus planos para outras pessoas, as coisas simplesmente não andam? Isso acontece por 3 motivos principais. O primeiro deles se chama energia dispersa. O que isso significa? Quando você conta um projeto seu, o seu cérebro ele sente que ele já realizou. É como se fosse uma falsa sensação de conquista. E nesse momento você perde um pouco da motivação para agir de verdade. É como se sua mente acreditasse que só o fato de você falar, o trabalho já estivesse feito. Agora tente se lembrar de uma situação que isso tenha ocorrido com você. Eu consigo me lembrar. Sabe que quando você conta algo que você pretende fazer, um projeto seu, você já sente uma satisfação? E aí depois você acaba procrastinando e nada acontece. Assim, por dezenas de vezes, os nossos projetos eles ficam só na fala. Você só fala que vai fazer e nunca faz nada. O segundo motivo é a negatividade dos outros. Nem todo mundo quer te ver vencer. Quando você compartilha seus sonhos, corre o risco de receber críticas em forma de preocupação, disfarçadas de preocupação. Isso acaba gerando dúvidas em você. Essas dúvidas vão plantar uma insegurança que vai gerar uma energia negativa. Quantas vezes você contou algo para alguém e a pessoa te disse: mas será que isso dá certo? E essa dúvida começou a surgir no seu coração. Existem pessoas que simplesmente veem dificuldade em tudo. Para cada solução, elas conseguem encontrar um problema. Então, você compartilhar os seus planos com esse tipo de pessoa é muito frustrante. É como se você estivesse jogando um balde de água fria em você mesmo. E o terceiro motivo é a expectativa e cobrança. Quando você conta para as outras pessoas um plano, você cria uma pressão para entrega de resultado rápido. E isso é desnecessário. Isso pode gerar em você uma ansiedade e em muitos casos leva ao abandono do projeto antes mesmo de você começar a ver os primeiros resultados. Heloísa, mas o que é o modo Ghost? O modo Ghost nada mais é do que você sair do radar enquanto você está correndo atrás dos seus projetos. Não existe necessidade nenhuma de você mostrar o processo. As pessoas só precisam saber do seu sucesso quando ele já for uma realidade. Eu sinceramente já passei lá por aqueles 3 motivos, pelos quais você não deve contar seus planos para as pessoas, justamente por isso. Não deu certo? Eu não quero ter cobrança nas minhas costas, porque quando você conta um projeto para uma pessoa, você vai encontrar com ela daqui 3 meses, ela vai te perguntar: e aí? E aquilo lá que você estava fazendo? Como que tá o andamento? Deu certo? E como é frustrante você ter que explicar: não deu certo, por causa disso, disso e disso. E a melhor coisa da vida é você fazer tudo em silêncio. Enquanto os outros estão falando, você está agindo. Enquanto eles estão rindo, você está evoluindo. E um dia, bum! Você aparece do nada com tudo pronto, com o seu sucesso já sendo uma realidade. Os princípios do método Ghost são: primeiro, fale menos e faça mais. Trabalhe em silêncio e depois você vai surpreender com seus resultados. Princípio número 2, corte as distrações. Quanto menos tempo você passar explicando para as pessoas o que você está fazendo, o que você está planejando, mais tempo você vai passar executando aquele trabalho. O princípio número 3 é: evite contar planos prematuros. Espere passar a fase de teste antes de contar qualquer coisa para qualquer pessoa. E o princípio número 4 é: surpreenda, não avise. Deixe que os resultados falem por si só.
Como eu falei pra vocês anteriormente, eu sou uma pessoa que eu aprendi, né, com os meus erros. Eu aprendi a ficar em silêncio. Hoje em dia, os meus planos eu só compartilho com uma pessoa, e é meu esposo. Assim, às vezes, depois que eu fiz não deu certo, que eu tô conversando com algum amigo, aí eu faço algum comentário. Mas eu não comento mais enquanto eu estou no processo de início, sabe? Quando eu tô planejando, quando eu tô pensando em fazer, eu só converso isso realmente com meu esposo. Não falo pra pais, não falo pra irmãos, não falo pra ninguém. Não que os meus pais vão de alguma forma me prejudicar, mas acaba que aqueles motivos lá de você não contar para as pessoas, eles pegam real. É aquela questão de você contar algo para alguém, às vezes a própria pessoa fica empolgada por você e aquilo já te dá a satisfação, né? Já te dá aquela satisfação de realizado, de projeto realizado, e você nunca nem começa o projeto por isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, da minha família. Quando eu tava ali no segundo ano, primeiro ano do ensino médio, segundo ano, eu não tinha decidido qual curso eu ia fazer na faculdade. Eu não tinha, sabe, parece que não tinha nenhuma vocação, parece que não tinha nada que eu quisesse fazer. E aí eu comecei a fazer aqueles testes para saber sobre profissões, né, qual profissão combina com você. Comecei a ler, a conhecer sobre as profissões e tal. E sempre que eu pensava em alguma coisa, eu ia e levava pra minha mãe. Eu falava assim, mamãe, pensei em fazer dança. Foi uma das opções, dança. Porque eu dançava na igreja, então assim, pensei, legal, né, já que eu danço na igreja. Aí minha mãe falou assim, não, dança não dá certo não, porque dança não é profissão, dança não vai te dar dinheiro, não sei o que. Aí tirei dança das minhas opções. Resumindo, toda profissão que eu levava pra minha mãe, porque eu sempre falava pra minha mãe, ela colocava um defeito, ela falava, não, mas isso aí é difícil demais, porque não sei o que. Aí eu levei uma profissão e falei assim, não, mas sua prima, ela estuda demais, isso aí tem que estudar demais da conta. Você não vai dar conta. Ela falava desse jeito. Resumindo, com a ajuda da minha mãe, eu não consegui escolher nada, eu só consegui descartar. E aí eu comecei, no terceiro ano, eu comecei a ter uma empatia por psicologia. Então eu pensei em fazer psicologia e tal. Só que na época, o curso de psicologia aqui em Goiânia, ele era bem caro e tinha uma faculdade, se não me engano, que oferecia esse curso só. Além das faculdades públicas, né? Particular só tinha uma. E o curso era muito caro, era tipo R$800, numa época que o salário mínimo era 300. Então, impossível pra mim. E eu não tinha uma ilusão de tentar prestar um vestibular numa faculdade pública, porque eu achava que eu não ia passar, sabe? Eu tinha na minha cabeça que eu não passaria, nunca nem tentei, gente, fazer vestibular numa escola pública, numa faculdade pública. E não tentei. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi fazer administração, que era o que todo mundo fazia, né? O curso, eu acho que é o curso mais procurado. Só que eu fui com o coração fechado, porque eu não queria fazer administração, eu queria fazer psicologia. E aí, no final das contas, eu fiz uma semana de administração. Lá dentro, nessa uma semana, veio uma coordenadora do curso de economia, conversou com a gente, falou, gente, o mercado de trabalho para economia é um mercado muito bom, é um mercado amplo, que não sei o que, e ela me ganhou nisso, porque eu sabia que a administração era muito concorrido, o mercado, e não era valorizado. Então eu fui para economia e fiz o curso de economia. Para mim, naquela época, era muito importante, assim, a opinião da minha mãe, sabe? Afinal de contas, é a minha mãe, né? Então, assim, tudo que ela falava pra mim, eu acatava. Só que aí, com o tempo, depois de adulta, assim, depois de mais madura, eu percebi que não é por mal, mas que ela tem uma certa negatividade, ela tem uma certa questão de ver as coisas, assim, ver mais o lado negativo das coisas. E aí, a partir disso, eu fui aprendendo a segurar mais as coisas, sabe? A reter mais as coisas, justamente por medo do que ela ia falar, porque eu sabia que ela ia falar alguma coisa que podia me desanimar, que podia me fazer parar. Então foi dentro de casa que eu aprendi
que você não deve falar as coisas pra todo mundo, sair falando pra todo mundo. Agora pensa comigo, a minha mãe, eu tenho certeza que a minha mãe me ama, que a minha mãe quer o melhor pra mim. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu tenho certeza que todas as vezes que ela falou pra mim, não, isso daí é ruim, não, isso daí não, eu tenho certeza que foi pensando no meu bem. Porque ela é a minha mãe e ela quer o melhor pra mim. Eu sei que existem mães horríveis no mundo, mas não é o caso da minha mãe é maravilhosa. Então, assim, agora pensem comigo, se a minha mãe, que me ama, né, me fez muitas vezes deixar de tentar algo, deixar de tentar um sonho, cara, imagina uma pessoa de fora, que às vezes você pensa que é seu amigo, mas de fato não é seu amigo. Depois que eu amadureci, eu lembro de muitas coisas na minha vida, assim, eu lembro da minha adolescência, coisas que eu olho pra trás e que eu consigo ver como eu sempre fui rodeada de pessoas, assim, que não gostavam de mim de verdade, sabe? Pessoas que eu achava que eram minhas amigas e que de fato não eram. E isso eu só percebi depois de adulta, sabe? Quantas vezes eu compartilhei sonhos com essas amigas que eu achava que eram minhas amigas e que na realidade não eram. Eu hoje tô abrindo meu coração. Tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Já até me emocionei um pouquinho. Mas assim, os nossos planos, o que a gente fala, é tudo muito precioso, sabe? Pra você ir entregando na mão de qualquer um. Pra você ir jogando em cima de qualquer pessoa. Tem muitas pessoas invejosas, muitas pessoas que não querem o seu bem, muitas pessoas que querem te fazer desanimar. E você tá entregando tudo de bandeja pra elas. Às vezes você olha pra sua vida e pensa que não, com você não acontece isso. Eu também pensava. Quando eu era adolescente, eu lembro assim, minha família sempre foi uma família humilde. E quando eu era adolescente, todo mundo que ia orar lá em casa, nós somos cristãos, né, evangélicos. Aí todo mundo que ia orar lá em casa, eu falava, não, eu tô sentindo que tá tendo muita inveja sobre a nossa família. Orava pra mim e falava que tinha inveja, orava pra minha família e falava que tinha inveja. E eu ficava sem entender, eu pensava, como assim alguém tem inveja da gente? Por que alguém tem inveja da gente? A gente não tem dinheiro, a gente não... Eu particularmente, eu olhava pra mim, eu tinha uma autoestima lá no chão, porque eu sempre fui muito magrinha, me achava feia, inveja de mim, da minha aparência, eu sabia que ninguém tinha, porque não tinha porquê ter inveja, porque eu me achava feia, né? E da minha família, a gente era pobre, a gente não tinha, assim, fartura das coisas, por que alguém teria inveja? Mas hoje eu entendo, sabe? Hoje quando eu olho pra trás, eu consigo ver o que estava acontecendo. Então, quando você guarda os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos pra você, é melhor, porque às vezes naquele momento você não tá conseguindo visualizar ali toda a situação que tá acontecendo, mas quando chegar lá na frente você vai conseguir ver, você vai conseguir enxergar e você vai ter uma noção assim de que você agiu da forma correta, entendeu? E outra coisa, o fato de você não contar as coisas pras pessoas não é um crime, é uma opção sua. É um direito seu. Então, gente, não conte. Só faça e mostre resultados. Agora vamos falar como você deve adotar o método GHOST na sua vida. Primeiro, trabalhe no escuro. Evite contar os seus projetos para as pessoas até que eles estejam prontos para ser apresentados. Se perguntarem, você responde de forma vaga. Ah, eu tô trabalhando em algumas coisas no momento. Mas não entre em detalhes. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, eu confesso, assim. Eu sou uma pessoa que eu não consigo mentir. Se você chega pra mim e pergunta alguma coisa, eu respondo assim meio da lata. Às vezes eu até passo meio por grossa, porque... não sei, eu acho que eu não tenho muito filtro nas palavras. Então, às vezes as pessoas perguntam as coisas pra mim e eu respondo na lata. Ah, e você? O que você tá fazendo? Ah, agora eu tô fazendo uns vídeos pro YouTube. Mas eu não contei pra ninguém, gente, que eu tô fazendo vídeo pro YouTube. Não contei, tô fazendo tudo caladinha. Não compartilhei link de vídeo meu pra ninguém. Tô deixando o YouTube trabalhar e fazer a parte dele. Eu faço a minha e o YouTube faz a dele. E vamos ver no que dá. Se não der certo, ninguém nunca vai ficar sabendo. Mas, como a gente sabe, quando você trabalha de forma correta aqui no YouTube, acontece. Vai chegar uma hora que vai acontecer, vai dar certo. É só ter perseverança. Número 2, cuidado com quem você compartilha seus projetos. Se você tiver que compartilhar com alguém, que seja uma pessoa que seja de confiança.
Eu, como falei pra vocês, quem sabe é só meu esposo. E ele super me incentiva. Só que eu sei que existem pessoas que não podem contar com o próprio marido. Então, assim, aí vai ser mais difícil, né? Pra esse tipo de pessoa é mais difícil você fazer as coisas no escuro. Mas evite falar o máximo. Se o seu marido é esse tipo de pessoa, evite de falar o máximo. Fale só resumidamente, tô trabalhando em alguma coisa, tô vendo umas coisas aí. Não entre em detalhes, para que ele não venha te desanimar, não venha frustrar os seus projetos. Mas resumidamente, quanto menos pessoas souberem, melhor. Número 3, evite as redes sociais como um diário pessoal. Gente, virou febre, né? As pessoas usam as redes sociais para mostrar o seu dia a dia e isso não tá errado, principalmente para quem trabalha com isso, certo? Eu trabalhei um certo tempo na área da beleza e isso era algo que era importante ser feito, que era assim essencial. E pra mim foi algo muito difícil, porque assim, eu compartilhar sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia, eu sinto que meio que tá invadindo, sabe, a minha privacidade. E isso era muito cobrado na época que eu buscava, que eu estudava sobre marketing digital, né? Que eu estudava sobre o marketing do meu negócio. Então isso era muito cobrado para aproximar o público de você e tal. E foi assim um processo bem doloroso, sabe? De eu ter que aparecer lá nos stories e falar com o pessoal. Pra mim foi bem doloroso, mas foi algo que eu venci e eu consegui fazer. Hoje, trabalhando aqui no YouTube, eu fico muito feliz de não precisar eu pegar o link e mandar para as minhas amigas, mandar para os meus familiares, postar nas minhas redes sociais. É um alívio para mim. Quando você começa a divulgar a sua vida nas redes sociais, isso vai dar espaço, vai abrir espaço para comparações, para críticas. E para você que está começando um projeto, isso é desnecessário. Número 4. Trabalhe no seu ritmo sem pressões externas. Sem ter a expectativa dos outros em cima de você, você pode testar, errar e ajustar sem sentir que você está sendo julgado. Número 5, seja consistente e disciplinado. Gente, o sucesso ele vem para quem trabalha todo dia, não é só para quem fala sobre os seus sonhos ou para quem fecha o olho e fica pensando como seria se tudo der certo. Não, é para quem trabalha. Então você precisa colocar em prática, você precisa fazer. Disciplina é você fazer o que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que não tenha ninguém ali esperando o seu resultado. Para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de uma certa disciplina. Se você é uma dona de casa, você tem a sua rotina diária, a sua disciplina diária, que são as coisas básicas, né? Talvez do dia a dia, arrumar as camas, cuidar da cozinha, lavar a louça, cuidar do banheiro, organizar em cima das coisas. Tem uma rotina que é diária. E você faz aquilo sem precisar de alguém ficar te pressionando, porque você já tornou um hábito na sua vida. Inclusive, leiam o livro O Poder do Hábito, que é maravilhoso. Quando você é disciplinado, você cria hábitos. Por exemplo, acabei de me casar e me tornei dona de casa. Antes eu morava com a minha mãe, isso é hipotético, tá? Isso é hipotético. Antes eu morava com a minha mãe e estudava, trabalhava fora. Então, assim, quem cuidava da rotina de casa era minha mãe. Agora eu me casei. Eu continuo trabalhando, só que agora eu tenho uma casa para eu cuidar. Então, como que eu vou me adaptar a isso? É com o hábito. É o hábito de ser disciplinado, sabe? Faz lá uma planilha das suas rotinas. Segunda-feira eu vou limpar a casa, terça-feira eu vou lavar o banheiro, todo dia eu vou lavar a louça. E assim você vai organizando, dia tal eu vou lavar roupa. E assim você vai se organizando para conseguir concluir todas aquelas tarefas. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em ser disciplinado e você procrastina muito, eu até tenho um livro para indicar para vocês, que é O Poder do Hábito. Sabe, com esse livro eu me tornei uma pessoa bem mais disciplinada. Hoje, por exemplo, hoje foi um dia que eu acordei, não queria fazer nada, sabe? Quando você só quer ficar deitado, essa sou eu hoje. E aí, os meus vídeos eu sempre gravo no período da tarde, porque o Davi já foi pra escola, o Tony, meu marido, tá trabalhando, então eu tiro o período da tarde que tá em silêncio para gravar os vídeos. E eles saíram, o Tony foi levar ele pra escola e já foi trabalhar.
E aí eu parei e pensei, agora, eu vou ficar aqui deitadinha ou eu vou gravar o vídeo que eu planejei gravar hoje? Gente, pela minha mente passou várias vezes. Ah, deixa pra amanhã, faz isso amanhã. Só que a minha disciplina me fez vir aqui, sentar e começar a gravar esse vídeo. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se amanhã vai ocorrer algum imprevisto, eu vou precisar sair, ou se vai chegar alguém aqui na minha casa e eu não vou poder fazer esse vídeo e aí vai estragar todo o meu cronograma do YouTube. Então, assim, é algo que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. É isso, resumidamente é isso. E, como eu disse pra vocês, esse livro, O Poder do Hábito, ele tem me ajudado muito com essa questão, tá? De criar novos hábitos, hábitos saudáveis, de abandonar hábitos que prejudicam muitas vezes a gente, sabe? Cuidar da sua saúde, até o fato de você cuidar da sua mentalidade, cuidar da sua saúde. Esse livro, ele incentiva a gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser, tá? E agora vamos para uma recapitulação de tudo que a gente falou aqui hoje. Primeiro, o silêncio é a sua maior estratégia. Enquanto os outros estão falando, você vai agir. Número 2, modo ghost não significa que você é misterioso ou arrogante, mas sim que você está protegendo seus planos até que eles estejam fortes o suficiente para serem mostrados. E 3, o maior impacto é quando as pessoas percebem o quanto você evoluiu sem nem mesmo imaginar que você estava trabalhando com isso. Gente, eu vou deixar para vocês aqui na descrição livros que são maravilhosos para vocês trabalharem a mentalidade de vocês, tá? Se você é aquela pessoa que está desanimada, fraca, capenga, esses livros que eu vou colocar aqui, eles são excelentes para dar um up e você transformar uma mentalidade negativa para uma mentalidade de sucesso. Se você vai ativar o modo ghost na sua vida, comenta aqui embaixo, trabalhando em silêncio. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!